Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus, onde eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem, onde mais cedo eu estava ali no monte e falava sobre isso. Eu queria compartilhar com você que me acompanha aqui. Você vai perceber aqui que o conhecer a Deus faz toda a diferença na vida de quem quer que seja. Alguém que conhece a Deus passa a ter acesso àquilo que outras pessoas não podem ter. Por isso eu disse que o conhecer a Deus faz toda a diferença na vida de qualquer um que se esforçá-lo para conhecê-lo. Até porque quando se trata de conhecer alguém, se trata de ser próximo, de ter um certo vínculo de amizade. Então, se falando de conhecer a Deus, se trata exatamente disso, ter amizade dele, ter um vínculo com ele. Coisa que não é fácil, mas qualquer um pode ter, basta que se esforce. Aliás, é disso que eu quero falar aqui, Mateus 16, a partir do versículo 14, diz assim: E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Queridos, você percebe aqui que Jesus está descendo a Cesareia com seus discípulos e os discípulos que estavam com ele, andando com ele, ao lado dele, o seguindo. Ele pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Alguns diz João Batista, outros diz Elias, outros Jeremias, outros compara Jesus com qualquer um. Diz assim, algum dos profetas, os que estavam com ele. Só um ali sabia quem ele era, os demais não sabiam. Andando com Jesus e não tinha certeza se era ele ou não. Porque estavam, quando Jesus questionou, eles pensaram se João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros disse alguns dos profetas. Percebe que estavam andando com ele e não sabia quem Jesus era. Os discípulos estão andando com Jesus e estão com dúvida se ele é de fato Cristo ou não. Estão andando com Jesus, mas eles ainda não têm a certeza daquele que está andando com eles, se é ou não Cristo, o qual haveria de vir. E aí no versículo 15 diz assim: Mas vós, continuou ele, Jesus, continuou indagando, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe que daqueles discípulos que dizia Cesareia, o Cristo, só Pedro sabia quem ele era. Os outros pensavam que ele seja João Batista, outros pensavam que ele fosse Elias, outros pensavam que ele fosse Jeremias, outros comparavam a qualquer um, dizia algum dos profetas. Mas Pedro não. Pedro atravessou na frente e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, no 17, então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Percebe que Jesus, quando Pedro entrou na frente e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: Bem-aventurado és, Simão Barjona. Não foi carne e sangue que te revelaram. Ou seja, só Pedro ali sabe quem é. Jesus deixa claro: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Em outras palavras, se tu sabe quem sou eu, só alguém pode ter te revelado: o meu Pai. E se o meu Pai te revelou quem sou eu, isso significa, Pedro, que tu sabe quem é o Pai. Para tu conhecer a mim,
é porque tu conhece o Pai. Se tu sabe quem sou eu, é porque o Pai te revelou. E o Pai não revela isso a qualquer um. O Pai só revela a alguém quem sou eu, se conhecer o Pai primeiro. Se tu conhece a mim, é porque tu conhece o Pai. Chamo Pedro de bem-aventurado. E a seguir, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino do céu. E o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares da terra terá sido desligado no céu. Deixa eu te perguntar, você que me ouve agora, você confiaria pegar a chave do teu carro ou da tua casa e dar para qualquer um? Fala assim, vai lá, pega meu carro, faz o que quiser. Ou entra na minha casa, o que tiver lá você pode usar para quem você quiser. Qualquer um. Você confiaria fazer isso? Tenho certeza que não. É igual o reino. O reino não é qualquer um que pode ter a chave. Para ter a chave do reino, tem que conhecer o Pai como filho de igual amor. E como Pedro conhecia, esse foi o segredo para ele receber a chave do reino. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és, Simão Barjona, não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Em outras palavras, se tu sabe quem sou eu, é porque o Pai te revelou. Se tu conhece a mim, para conhecer a mim tem que conhecer o Pai primeiro. Então, se tu sabe quem eu sou, foi te revelado pelo Pai. Significa que antes de conhecer a mim, tu conheceu o Pai primeiro. Não foi a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino, certo? A chave do reino dos céus. Não é qualquer um que pode ter acesso à chave do reino. Como eu perguntei, se você confia da chave da sua casa para qualquer um, obviamente que não, tenho certeza que não. Igualmente é Cristo. Você acha que Cristo vai confiar a chave do reino a qualquer um? Não. Por que, pastor, que ele confiou a Pedro? Porque antes de conhecer o Filho, primeiro Pedro conheceu o Pai. Ganhou a confiança do Pai e o Pai revelou a Pedro quem é o Filho. Agora que ele conhece o Pai, o Filho confiou a Pedro a chave do reino. Por quê? Porque antes que Pedro tivesse um vínculo com o Filho, passou a ter um vínculo com o Pai. Então, quando você conhece a Deus, como era o caso de Pedro, ele te revela quem é o Filho. E quando ele te revela quem é o Filho, na verdade ele vai estar te dando a chave do reino. E quando alguém tem a chave do reino, não precisa esperar pelos outros, porque é alguém que tem a chave. É só abrir a porta, entrar e tomar posse do que está pelo lado de dentro. Basta conhecer o Pai, ganhar a confiança dele. Repito, coisa que não é fácil, mas você pode, você consegue. Aliás, tem pessoas me ouvindo agora que têm a chave do reino. Não são muitos, são poucas pessoas, mas tem alguns me ouvindo que eu tenho certeza que tem. E outros que estão me ouvindo que não têm essa chave, você pode receber. Basta ganhar a confiança do Pai. Porque o filho que ganha a confiança do Pai, ele consegue com o Pai o que ele quiser. Foi o caso de Pedro. Conhecia o Pai, ganhou a confiança ao ponto do Pai revelar a Pedro quem era o Filho. E quando o Pai revelou a Pedro quem era o Filho, o próprio Filho entregou para Pedro a chave do reino. Porque o Filho, no caso é Cristo, pensou. Se tu sabe quem sou eu, foi o Pai que te revelou. E se o Pai te revelou quem sou eu, é porque o Pai confiou em você. Se o Pai confiou em você, Pedro, eu também posso confiar. E se eu posso confiar em você porque o Pai confiou antes de mim, significa que você pode ter a chave e ter acesso ao que você quiser. Para ter a chave do reino, basta que você ganhe confiança. A partir do momento que você fizer isso, você pode ter acesso a tudo que você quiser. Não precisar esperar por ninguém. Não precisar você consultar ninguém. Simplesmente abrir a porta e tomar posse do que está pela dentro. A partir de agora, os demais discípulos, os demais que não receberam a chave, só Pedro recebeu, tinham que passar por Pedro, porque Pedro era o líder desse plano, para ter acesso ao que estava pela dentro do reino. Penso eu
que eles consultavam Pedro, para que Pedro consultasse ao Pai, para que o Pai pudesse entregá-lo para eles. Porque Pedro era o líder. Então, para você ter a chave, basta conhecer o Pai, ganhar a confiança dele. A partir do momento que você conquistar o coração do Pai e ganhar a confiança dele, você vai ter o que você quiser, porque será confiada a você a chave do reino. E a partir do momento que te for confiada a chave do reino, você não precisa esperar pelos outros. Só abrir a porta e tomar posse do que está da porta para dentro. Ele quer que você tenha a chave, mas ele está esperando você se aproximar. Ganhar confiança. Porque alguém só dá a chave de um lugar a outro se confiar naquele alguém. Se Pedro receber a chave, é porque Pedro, por incrível que pareça, ele ganhou a confiança do Pai, como também a confiança do Filho. Quando você ganhar a confiança do Pai, você vai receber a chave. E quando você receber a chave, você vai ter acesso ao que você quiser de igual. Tá bom? Eu quero orar por você agora. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu te apresento aqueles que oram comigo do outro lado. Pessoas que precisam da chave do reino. Pessoas que buscam acesso à cura, acesso à libertação, à providência. Assim, ó Pai, como o Senhor confiou a chave do reino a Pedro, confia a todos que me ouvem do outro lado. Dê a eles acesso à vitória, ao socorro que eles almejam. Dê acesso a eles a tudo que eles buscam. Sabe, Senhor, tem pessoas do outro lado me ouvindo agora, que precisa tanto do seu agir. E o Senhor disse certa vez, que agindo o Senhor, quem pedirá? Então, haja pró dos que me ouvem, curando, abrindo porta, restaurando, enviando providência, porque o Senhor é o Deus de providência. Que o Senhor possa estendê-lo a tuas mãos e alcançá-lo a todos que me ouvem, removendo a dor, enxugando as lágrimas, removendo a tristeza. Querido Deus, visita cada pessoa agora que me ouve em algum lugar, que seja alcançado. Que teu Espírito Santo possa visitá-lo com poder e glória. E que a tua glória, ó Pai, possa envolvê-lo a todos que me ouvem em algum lugar. E que assim o Senhor possa alcançar e abençoá-lo a tudo e a todos. De maneira que na vida de cada um deles o teu nome seja glorificado. E de igual modo que a tua glória também assim seja vista na vida de todos. Assim eu oro, assim te peço. Assim te louvo e assim te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, você entenda. Pedro só recebeu a chave porque ele ganhou a confiança do Pai, ou conquistou, né, melhor dizendo, a confiança do Pai como também do Filho. Alguém que confia em outro não vai ter medo de dar a chave da sua casa ou do seu carro para aquele alguém, porque há um vínculo, né, uma relação de confiança. Era o que Pedro tinha, tanto com o Pai como com o Filho. Quando você conseguir isso, assim também você vai ter o que você quiser. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.